Pouco antes do ataque do 11 de setembro comemorar 21 anos, uma notícia começou a aparecer na mídia no mundo todo. Os Estados Unidos assassinaram o líder da Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri. Let's get right to the breaking news. The United States killing the leader of Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, more than a decade. Os Estados Unidos mataram o líder da Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri. Os Estados Unidos anunciaram que conseguiram matar Ayman al-Zawahiri em um ataque no Afeganistão. Al-Zawahiri era considerado o braço direito de Bin Laden na Al-Qaeda e assumiu o seu posto depois da morte do terrorista em 2011. Neste especial de 21 anos do 11 de setembro, o Papo de Inter preparou alguns episódios sobre o tema, com convidados especiais e muita informação sobre o ataque que mudou o mundo. No episódio de hoje, eu e a Beth vamos te contar quem era Ayman al-Zawahiri, como rolou a sua morte e como tá a Al-Qaeda hoje. Eu sou Andressa Isfer. E eu sou Elizabeth Matravolg. E esse é o Papo de Inter. Notre volonté. Make America great again. Con esos sueños en marcha. Actitud muito claro. Estado de alarma en toda España. Bom, como sempre aqui no Papo de Inter, a gente começa pelo começo. Neste bloco, a gente vai te contar quem era o Ayman al-Zawahiri e por que a sua morte foi tão importante para o governo americano. Al-Zawahiri nasceu no Egito e, de profissão, era um cirurgião oftalmologista. Ainda jovem, ele ajudou a fundar a Jihad Islâmica Egípcia nos anos 70. A Jihad é um grupo terrorista que, na sua origem, buscava derrubar o governo do Egito e instaurar um Estado Islâmico no país. Em 1981, al-Zawahiri e outros integrantes do grupo foram presos pela participação no assassinato do presidente egípcio Anwar Sadat. Sadat virou alvo do grupo depois que se aproximou de Israel e assinou um acordo de paz com o líder do país vizinho. Al-Zawahiri ficou preso por 3 anos e, durante seu tempo no presídio, ele foi duramente torturado. Especialistas apontam que esse foi um dos motivos pelo qual al-Zawahiri se tornou um líder extremamente violento depois disso. Depois de cumprir seu tempo na prisão, o aliado de Bin Laden saiu do Egito e passou pela Arábia Saudita, Afeganistão e Paquistão. Em 1991, ele se tornou o líder do Jihad e se aproximou de Bin Laden. Juntos, eles formaram a Frente Islâmica Mundial, que tinha como objetivo enfrentar o povo judeu. Foi também nessa época que eles se juntaram na Al-Qaeda. Durante esse período de aliança entre os dois, Bin Laden e al-Zawahiri chegaram a assinar uma declaração em que juntos alegavam que, abre aspas, o julgamento de matar e lutar contra americanos e seus aliados, sejam civis ou militares, é uma obrigação para todo muçulmano, fecha aspas. Depois dessa alegação, 2 embaixadas dos Estados Unidos no Quênia e na Tanzânia foram atacadas. 223 pessoas morreram. E foi por conta de conversas telefônicas do al-Zawahiri que descobriram que ele, Bin Laden e a Al-Qaeda estavam por trás desses ataques. Al-Zawahiri se tornou parte da lista de procurados dos Estados Unidos desde então. Tempos depois, ele se tornou o número 2 da Al-Qaeda e, segundo especialistas, ele que foi idealizador e o cérebro operacional do 11 de setembro. Depois da morte de Bin Laden em 2011, al-Zawahiri se tornou o líder do grupo terrorista. Ele era o segundo na lista dos mais procurados pelo governo americano, perdendo apenas para o próprio Bin Laden. Mas se ele era uma figura tão poderosa, por que ele não era tão conhecido como Bin Laden? Especialistas alegam que ele não tinha carisma, além de competir contra militares rivais do Estado Islâmico, o que fazia com que os seguidores da Al-Qaeda não fossem tão incentivados a odiar o Ocidente como Bin Laden fazia. Isso sem falar de uma série de outros acontecimentos globais e internos que enfraqueceram o grupo, mas que a gente vai deixar para outro bloco. Mas mesmo sem ser tão famoso, al-Zawahiri tinha como principal função participar dos vídeos de recrutamento de novos membros. Ele conseguiu cultivar diversos grupos filiados ao redor do mundo, que causaram diversos ataques por aí. A violência incentivada por ele e seus aliados chegou a desestabilizar vários países da Ásia, África e Oriente Médio. Outro ponto que especialistas buscam entender é o motivo de tamanho ódio aos Estados Unidos. Segundo alguns egípcios, al-Zawahiri se sentia atraído pelos americanos, mais especificamente pela CIA. Isso porque, segundo ele, a organização deixou o Afeganistão cair em uma anarquia depois de tirar os soviéticos de lá. Já outras pessoas alegam que essa fúria começou em 1998, quando os Estados Unidos se meteram e fizeram vários membros egípcios da Jihad Islâmica da Albânia serem extraditados e julgados no Egito por terrorismo.
Seja como for, nos últimos anos, as aparições de al-Zawahiri ficaram cada vez mais raras e seu poder, assim como o poder da própria Al-Qaeda, foram perdendo força. No próximo bloco, a gente vai te contar como foi a operação da CIA e os últimos dias de al-Zawahiri. É claro que al-Zawahiri já era procurado há mais de 20 anos, mas essa operação que o matou começou exatamente um ano atrás. Se você acompanha o Papo de Inter ou qualquer noticiário internacional, você sabe que em agosto de 2021, o Talibã voltou a ter o controle de Cabul, a capital do Afeganistão, depois de anos de ocupação dos Estados Unidos no país. Com a saída das tropas americanas, a CIA ficou em alerta. Isso porque, para eles, a ocupação do Talibã seria uma porta de entrada para que outros grupos terroristas se refugiassem no país. E foi exatamente isso que al-Zawahiri fez. Segundo uma reportagem do The New York Times, o que se sabe é que al-Zawahiri estava sendo protegido pelo grupo Haqqani, um grupo terrorista que é uma vertente mais violenta do Talibã. Os Haqqani têm parceria com a Al-Qaeda desde a época dos Mujahidins, uma milícia que lutou contra os soviéticos na Guerra do Afeganistão em 1979. Inclusive, se você quer saber mais sobre a Guerra do Afeganistão, a gente tem vários episódios sobre o tema. Ainda não se sabe exatamente porque al-Zawahiri foi para o Afeganistão e nem o quanto o governo do Talibã sabia da sua estadia no país. Acredita-se que al-Zawahiri tenha escolhido a capital Cabul porque é um local com mais acesso à internet, então seria mais fácil dele fazer os vídeos de recrutamento, além do maior acesso a tratamentos médicos. Informações da própria CIA indicam que al-Zawahiri ficou anos escondido na fronteira do Paquistão. Al-Zawahiri ficou em uma casa e costumava ficar muito na varanda da residência. Isso facilitou com que a CIA o encontrasse. Ainda segundo o jornal americano, o serviço de inteligência sabia desde abril que al-Zawahiri estava em Cabul. O principal problema é que ele estava escondido em uma área residencial e um ataque a míssil, por exemplo, causaria um grande número de mortes. Outro problema é que os Estados Unidos não estavam mais presentes militarmente no país, e uma ação em solo seria extremamente arriscada e causaria aquela situação na política internacional. A CIA então usou o chamado Playbook, que é uma espécie de livro com instruções que foi utilizado na morte do Bin Laden. As opções foram apresentadas ao presidente Joe Biden, que pediu uma série de análises. No final, o ataque a drone era a melhor opção, vamos falar assim, porque um míssil que atinge só uma pessoa poderia ser utilizado para matar o al-Zawahiri. E assim foi feito. No dia 31 de julho desse ano, Biden anunciou ao mundo que al-Zawahiri estava morto. Como a gente começou a te contar ao longo desse episódio, a Al-Qaeda nunca mais foi a mesma depois da morte de Osama Bin Laden em 2011. Uma coisa importante a se saber nesse ponto é que não existe uma opinião única sobre como anda o grupo. Enquanto a maioria dos especialistas defendem que a situação estava e segue feia para a Al-Qaeda, há outros que discordam em partes. Isso se dá por uma série de fatores internos do grupo, mas externos também. O que você precisa saber é que a maioria dos especialistas afirmam que o grupo não tem mais aquele poder todo, com uma rede de mandantes organizada de forma hierárquica e cheia de membros espalhados ao redor do mundo. Desde 2001, nenhum membro da Al-Qaeda conseguiu atacar os Estados Unidos. Tiveram diversas tentativas, mas isso nunca mais aconteceu. Por outro lado, diversos ataques aéreos dos Estados Unidos conseguiram matar vários aliados de al-Zawahiri, o que foi enfraquecendo o poder global do então líder da Al-Qaeda. Segundo o pesquisador do Brooklyn Institute, Daniel Byman, que estuda o assunto, a Al-Qaeda perdeu tanto seu poder que só se manteve viva por conta de grupos afiliados. É por meio deles que ela atua hoje em dia. Os ataques que se deram depois de 2011, depois da morte de Bin Laden, também mudaram. Dentre outros motivos, eles se dão por uma série de questões locais de países específicos que misturam a insatisfação política com o estímulo que esses apoiadores encontram pela internet. Um parênteses rapidinho aqui, mas para enxergar exatamente isso que a gente está falando, existe uma série no Netflix chamada Califado. Agora, com parênteses já fechado e continuando o papo, segundo o jornalista analítico de política Rohan Guranatna, a Primavera Árabe também serviu para enfraquecer o grupo de certa forma. O Papo de Inter tem diversos episódios mais aprofundados de vários dos temas que estamos citando aqui. A gente vai deixar eles anotados aqui na descrição do episódio. Mas só para você saber que a Primavera Árabe foi uma série de revoltas em vários países do mundo árabe que aconteceu em 2011 contra as autocracias.
Gura Natna alega que o grupo estava no centro do noticiário internacional entre 2001 e 2011, conseguindo influenciar grupos diferentes ao redor do mundo e que a Primavera Árabe contribuiu para tirar eles de cena. Ele ainda defende que a Al-Qaeda ficou do lado errado da história, já que onde o terrorismo falhou foi exatamente onde os protestos da Primavera Árabe aconteceram. Mas isso claramente é tema para uma discussão muito aprofundada e com diversos pontos de vista. Se a gente for pensar naquilo que chegou até a gente no Brasil e que a gente tem acompanhado, de fato, a Al-Qaeda perdeu sim poder. Mas isso não significa que eles não tivessem ativos. Até setembro de 2021, a organização contava com combatentes em pelo menos 15 das 34 províncias do Afeganistão, principalmente na fronteira com o Paquistão, no próprio Paquistão, sem falar em diversos países africanos e na Síria também. E agora, após a morte de al-Zawahiri, o que vai acontecer? Bom, o mais provável é que Saif al-Adil seja o próximo líder do grupo terrorista. Ele também é egípcio e é o único de 5 veteranos da Al-Qaeda nomeados como vices de al-Zawahiri que sobreviveu. O único, porém, é que existem boatos que Saif esteja vivendo sob restrições no Irã, onde a Al-Qaeda não é nada bem-vinda. Ele fazia parte do grupo de confiança de Bin Laden e faz parte da lista de terroristas mais procurados do FBI. Ao mesmo tempo que Saif participou ativamente dos atentados às embaixadas americanas na Tanzânia e no Quênia, que a gente já te contou aqui, ele era contrário aos ataques do 11 de setembro em Nova York e Washington, exatamente por medo da reação que isso poderia causar e que de fato aconteceu. Enfim, assim como tudo relacionado ao grupo, é um mistério onde está Saif e se de fato ele vai assumir a liderança da Al-Qaeda. O que a gente pode afirmar é que o grupo não é mais o mesmo depois da era Bin Laden e agora vai se ver em uma situação ainda mais complicada depois de perder outro líder. A gente espera que você tenha curtido esse episódio e que você tenha entendido um pouquinho mais quem é o al-Zawahiri e como está a Al-Qaeda hoje em dia. Agora aquele recado de sempre. Não esquece de seguir o Papo de Inter nas redes sociais, no @Papo de Inter Podcast, tudo junto no Instagram, e no @Papo de Inter no TikTok. Lá a gente vem postando vários reels, vários vídeos, dando algumas notícias do que tá rolando no mundo e explicando tudo dessa forma leve e descomplicada. E além dos episódios que a gente posta aqui aberto para todo mundo, a gente também tem um conteúdo exclusivo lá na Aurelo. A gente acabou de lançar uma série de pílulas, que são episódios curtinhos que falam sobre termos da política internacional. Nosso primeiro episódio foi sobre a ONU e a gente também fala sobre a OMS, sobre a União Europeia e por aí vai. Então é só conferir. E se você quiser apoiar a gente, é só acessar o site da Aurelo e escolher o melhor plano de assinatura para você. Então é isso, gente. Muito obrigada e até o próximo episódio. Até mais!